palavra de Deus, ela é poderosa, não é verdade, gente? Tanto é que ela mesma nos afirma que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos um pouquinho, uma medida de fé dentro de nós. Deus, quando nos fez, Ele colocou dentro de cada um de nós uma medida de fé. Então, independente de ser uma fé pequenininha ou uma fé operante, tamanha, não importa. O que importa é que você tenha uma medida de fé aí dentro do seu coração. E hoje o tema da palavra que o Senhor me deu é os pensamentos do homem versus o pensamento de Deus. Aleluia! Nós sabemos que o homem, ele foi criado para viver uma vida plena, cheia de paz, de alegria, de liberdade. Então, passa então a perceber, o homem então passa então a perceber a sua destruição com a queda no Éden, com o pecado original. E pelos seus atos, que procedem de um pensamento ou coração, a mesma coisa, que procede de um pensamento, de um coração corrupto. O pecado, gente, ele se origina, ele nasce, ele se dá no coração do homem primeiro. Coração, mente. Sendo revelado como? Por comportamentos. Por comportamentos. O pecado se revela na nossa vida através dos nossos comportamentos. Ou seja, toda a batalha existente na nossa vida se dá primeiro no campo da mente. Quando eu digo mente, eu digo também coração. Então nós sabemos que o que é certo de se fazer, não é verdade? Todo mundo aqui sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, não é verdade? Até um bebezinho sabe. Se você falar para o bebezinho, não pode colocar a mão na tomada, você vai levar um choque. Ele vai lá de novo, mas enquanto você vai disciplinando, ele já não vai voltar lá. Ou se ele levar um choque, aí que ele não volta mesmo, não é verdade? Então todos nós sabemos aí o que é certo de se fazer, mas, preste bem atenção, mas pelas setas e dardos que nos sobrevêm, que vêm sobre as nossas mentes, nós acabamos cometendo fracassos. Por quê? Por não estarmos atentos e vigilantes muitas vezes, não é verdade? E o pecado, como ele se origina primeiro no coração ou mente, coração e mente é a mesma coisa, ele se origina primeiro na mente ou no coração, para depois ele ser revelado. Quer ver um exemplo? Um homem, o homem ele é razão, a mulher é emoção. O homem, se ele olhar para uma mulher, passa uma mulher aqui por pão, violão, se ele olhar para aquela mulher e desejar aquela mulher já no seu coração, ele já pecou. Ele já pecou. Então, ele já pecou por quê? Porque ele já desejou aqui no coração, na sua mente. Mas quando ele vai, e vamos dar um exemplo mais fácil aqui. Davi era um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus. A palavra fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tem uma grande guerra, e Davi então decidiu não sair para aquele dia de batalha, para aquele dia de guerra, e mandou lá o seu exército ir para a batalha. E Davi ficou tranquilo em casa, no seu palácio, ali na varanda do seu palácio. E quando ele curvou assim na varanda do seu palácio, ele estava à toa quando ele viu uma mulher tomando banho. Betseba estava se lavando, tomando banho. Lá do alto, ele olhou para aquela mulher, ficou olhando. A primeira olhada até que não é um problema, o segundo é permanecer olhando. E ele permaneceu olhando e desejou aquela mulher. E ele manda então os seus empregados trazer aquela mulher até ele, e ele então se relaciona com aquela mulher, e aquela mulher era casada. Então ele cometeu um gravíssimo pecado,
que foi a ruína da sua casa, que foi a ruína da sua família. Então, quando Davi se deitou com Betseba, o se deitar com ela, o pecado ali só foi revelado. Foi revelado, porque na verdade ele já havia pecado quando ele desejou do seu coração. É isso que eu quero que vocês entendam. Os dois exemplos que eu dei. Agora, vamos ver o que diz, para vocês entenderem melhor o tema de hoje, que é os pensamentos do homem versus o pensamento de Deus. Vamos ver aqui, nós somos, eu gosto sempre de dizer isso, nós somos corpo, alma e espírito. Repita aí para o seu irmão, eu sou corpo, alma e espírito. Amém? Então, o nosso corpo, a nossa alma, coração, né? É o que nós estamos falando e aprendendo hoje sobre isso. 1 Reis 19, 21 diz assim, vamos ver, acompanhe comigo a leitura e não deixe que nada tire a sua atenção. Olha o que diz em 1 Reis 19, verso 21. Voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou. Não é esse não. Eu acho que eu te passei errado, né, meu irmão? 1 Reis 19, 21. Então, vamos pular esse aí. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. 1 Reis. Fui eu que devo ter cometido um erro aí no texto. 1 Reis 19, vamos ver aqui, só conferindo aqui se eu realmente que cometi o erro. É isso mesmo, mas não é esse texto que eu queria não, mas tudo bem, vamos lá. Elias, quando Elias chegou ao povo, ele disse, até quando cocheareis? Deixa eu ver se é o segundo, meu irmão, porque eu estou achando que eu errei, se foi o primeiro ou o segundo, Reis 19, 21, vamos ver se é esse. Não. Bom, o texto que eu queria trazer em 1 Reis aqui, vai falar que até quando Elias chegou para o povo e disse para o povo assim, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O profeta Elias representa o homem de Deus naquela época. Então Elias era o profeta, o grande profeta naquela época, lá no Velho Testamento. Então ele chega para o povo, e o povo estava meio que duvidoso, seguindo a vários deuses, se servia a Deus, o Criador dos céus e da terra, ou se seguia os ídolos. Então o profeta Elias teve que chegar para aquele povo, porque eles estavam sendo destruídos, e falou, olha, até quando vocês vão ficar cochilando, em dúvida, entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. Porém, o povo nada lhe respondeu. Por quê? Primeiro ponto, não podemos servir aí a dois senhores. Nós não podemos de fato nenhum servir a dois senhores. Por quê? Porque ou nós vamos agradar a um e desagradar a outro, ou agradar a um e desagradar a outro. Não é verdade? Então nós precisamos, o primeiro ponto aqui é abandonar a idolatria em relação ao nosso pensamento, em relação à nossa mente. Por quê? Porque o ídolo ele não é nada, como a palavra de Deus diz. Lá em Salmo 115 fala isso. O ídolo não é nada. Ele tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, então tem pés, mas não andam, tem boca, mas não fala. O ídolo não é nada, absolutamente nada. Então o primeiro ponto que nós precisamos definir no nosso pensamento, no nosso coração, é em relação à idolatria. Idolatria também não é apenas uma imagem de escultura. Idolatria também não é apenas uma imagem de escultura feita de barro, de gesso, de pau, de pedra. Não, idolatria também é tudo aquilo, meu irmão,
que ocupa mais o seu coração, nós estamos falando de coração, de mente, de alma, é tudo aquilo que toma mais o seu lugar na sua vida do que o próprio Deus, o soberano, o Criador dos céus e da terra. Tudo aquilo que toma mais o nosso tempo, tudo aquilo que nos prende mais, pode ser um ídolo, um filho, um carro, um trabalho, um dinheiro, pode se tornar um ídolo sim na nossa vida. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender em relação à nossa alma, ao nosso pensamento, é que nós devemos abandonar a idolatria. Porque a idolatria tira de nós, nos mantém cativos a enganos, a mentiras, a erros e a tropeços. Vamos ver Isaías 59:7. O que Isaías 59:7 nos ensina? Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus o quê? Os seus o quê? Pensamentos. São pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. Pensamentos de iniquidade. O que significa iniquidade? Iniquidade é uma ação ou uma coisa contrária à moral ou à religião. Então, quantas vezes aqui dentro da nossa mente, do nosso coração, quando eu falo coração, eu estou falando de mente, tá, gente? Estou falando também de alma. Quero sempre repetir isso para você nunca esquecer. Então, quando eu estou falando aqui de coração, estou falando mente e alma, e coração é a mesma coisa. Então, quantas vezes aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, nós matamos alguém? Quantas vezes aqui dentro do nosso pensamento, nós cometemos assassinatos? Quantas vezes dentro da nossa mente, nós destruímos uma família, uma pessoa, um colega de trabalho, um companheiro, um vizinho, um familiar? Mas como? Em nosso pensamento? Sim, no nosso pensamento. Porque nós criticamos muitas vezes, nós ofendemos muitas vezes, nós ferimos pessoas muitas vezes, nós desprezamos pessoas muitas vezes, né? Sem ao menos conhecer de fato aquela pessoa. Não é verdade? Ou eu estou inventando isso aqui? Sim ou não? Sim. Muitas vezes com o nosso pensamento, com o nosso coração, nós matamos alguém, nós destruímos alguém, nós tiramos as nossas conclusões precipitadas a respeito de alguém sem conhecê-lo, sem ter um mínimo de relacionamento com aquela pessoa. Então, dentro do nosso coração, do lado de dentro, no coração, na nossa mente, nós ferimos alguém ou até assassinamos alguém com os nossos pensamentos. Nós precisamos, igreja, sermos libertos. Lembra que eu falei no início que o campo de batalha maior na nossa vida é a nossa mente? É o nosso pensamento? É o nosso coração? Se tem algo que o inimigo quer lançar dardo sobre a minha vida e sobre a sua vida, é no nosso pensamento. E ele quer nos destruir. O campo de batalha maior que o inimigo quer atingir é a minha mente, é a sua mente, é o meu coração, é o seu coração. E nós, como igreja, precisamos ter cuidado com isso. E o primeiro cuidado é que nós devemos nos afastar da idolatria. O primeiro ponto é largar, abandonar tudo que é ídolo na nossa vida. Porque o ídolo, ele nos engana sim. Nós andamos como que apalpando. Nós andamos como que arrastando, sem saber para onde ir, porque o mundo está cheio de ídolos. O que nós devemos focar, o nosso pensamento, é no Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Vamos ver lá em Isaías 55:7, o que Isaías 55:7 continua nos ensinando esse profeta. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor,
que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Então olha o que essa palavra está nos dizendo. Deixe o ímpio. Nós aprendemos aqui que impiedade, volta a repetir, impiedade, iniquidade significa ação ou coisa contrária à moral e à religião. Então tudo que é contrário à moral e à religião é iniquidade, é impiedade. Então o texto ali está dizendo claramente: deixe o ímpio o seu caminho, abandone esse caminho de impiedade. O homem maligno, né? Olha só, o homem maligno e o homem maligno, os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus que é generoso em perdoar. Deus, Ele é generoso para perdoar a mim e para perdoar você, pelos pensamentos que muitas vezes nós temos, que aniquilam uma pessoa, que destrói uma pessoa, que afasta uma pessoa, que destrói um casamento, que destrói uma família. Então o texto está nos dizendo: deixe o ímpio esse caminho e o homem maligno esses pensamentos, e se converta e se volte para o Senhor, pois Ele é generoso, Ele é grandioso para nos perdoar. Deus está sempre esperando de mim e de você o arrependimento genuíno. O Deus Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez, aquele que deu o seu Filho amado Jesus Cristo por nós. Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus generoso. E Ele espera da humanidade, do homem que caiu lá no Éden, do homem que pecou lá no Éden, arrependimento. Enquanto Jesus não vem para buscar a sua igreja, enquanto Jesus ainda não veio para buscar o seu povo, o povo que já crê no seu nome, já o segue, a bondade e a misericórdia de Deus prevalece, permanece sobre a terra. Porque Ele sabe da maldade que está no coração e no pensamento do homem. Porque o pecado acabou com o homem. O pecado é uma desgraça. É ele que faz o homem viver caído, destruído, em maus pensamentos, em situações de destruição. Mas Deus chama a mim e a você nessa noite ao arrependimento genuíno. Ao arrependimento genuíno e verdadeiro. Genuíno é verdadeiro. O Senhor está sempre pronto a perdoar aquele que de fato se arrepende genuinamente dos seus pecados, dos seus maus pensamentos. E Ele renova, e Ele restaura, e Ele restitui, e Ele escreve uma nova história a partir do momento que eu e você de fato nos arrependemos diante dEle. Amém? Aleluias! Olha, vamos ver em Mateus 15, 19 e 20, uma listinha. Vou trazer para você nesse texto da palavra de Deus, uma lista de contaminação que possa haver no coração do homem. Olha só o que diz Mateus 19 e 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. Quem está aí no som, por favor? Verso 20. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. Esse texto Jesus trouxe ele estava com o povo e os fariseus chegaram falando: Jesus, os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Tem observado que eles comem sem lavar as mãos? Então Jesus traz aquele texto ali. Que o comer sem lavar as mãos não é o problema, mas o problema é o que está no coração, no pensamento, na mente do homem, que é aquela listinha que você viu
adultério, fornicação, prostituição, imoralidade sexual, desejos cobiçosos, toda aquela listinha ali é o que contamina o homem, é o que destrói o homem, é que leva o homem para o inferno, é que acaba com a vida do homem. Por quê? Porque olha o que Jeremias diz em Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Então o coração do homem, ele é enganoso. Sim ou não? Sim, a palavra está dizendo que o nosso coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí o Senhor diz, eu, o Senhor, no verso 10. O Senhor responde, eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Lembra que lá no início, na abertura da palavra, eu falei lá do Éden, e citei Davi, e citei um homem que cobiça uma mulher? Ali Jesus está testificando o que eu disse ali dentro da sua própria palavra. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele responde, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e isso, esquadrinho e prova o coração, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O pecado começa no coração, o pecado começa na mente. Quando eu vou para o ato, para a ação, como Davi foi com Betseba, quando ele se deitou com Betseba, adulterou com ela, na verdade ele não adulterou com ela naquele ato, na hora que ele se deitou com ela, ele adulterou quando ele a desejou. E quem esquadrinha o meu coração e o seu coração é Deus. Nós temos uma mania de correr para as pessoas para contar os nossos problemas, não é assim, ou é só comigo muitas vezes? A gente corre para contar, acontece uma coisa que nos chateou, que nos deixou triste, ou que nos surpreendeu, que nos deixou feliz, e a gente corre para contar para alguém mais próximo, para alguém que a gente confia um pouco. A gente vai, conta, desabafa, às vezes a gente conta a vida da gente lá no trabalho, conta a vida do marido, fala como que o marido trata, isso não é correto, conta para a mulher o que ou vice-versa, e rasga o verbo para aquela pessoa. Abre a vida para a pessoa. Não é assim? E a gente continua frustrado, continua triste. Por quê? Porque aquela pessoa muitas vezes não vai poder te ajudar em nada, pelo contrário, ela vai, muitas vezes, dependendo da pessoa, destruir ainda mais a sua vida. Dependendo de quem você fala, aquela pessoa ainda vai detonar com a sua vida. Ao invés de ajudar, vai detonar com a sua vida. Daí, nós precisamos então entender isso, que enganoso é o nosso coração, mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Por que não rasgar o coração para Deus? Por que não falar para Deus, Deus, fulano me chateou. Fulano falou algo, falou uma palavra que me feriu. Eu estou muito brava com essa pessoa. Eu estou muito brava com essa pessoa, da forma que falou comigo. Senhor, eu estou chateada. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, ao contrário do Deus ídolo, que se diz Deus, que é ídolo. Não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pés, mas não anda, e tem mãos e não apalpam. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que nos conhece, desde quando Ele nos formou no ventre da nossa mãe. Então Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus vivo. Amém? Então nós temos que entender que quem prescruta, quem conhece o nosso coração que está lá dentro, é só Ele. E por que não nos abrirmos para Ele? E por que não confessarmos para Ele? Ah, Pai, olha,
Eu tenho uma deficiência grande, Pai. Olha que eu estou presa nessa pornografia, Pai. Eu fico assistindo essa pornografia a noite inteira. Eu sou casado, Pai. Eu não consigo me libertar sozinho. Me ajuda, me socorre. Eu amo a minha esposa. Eu quero me libertar dessa pornografia. Ou então a mulher que diz, meu Deus, eu preciso ser liberta. Eu tenho a língua muito grande. Quando eu me pego, eu estou falando de todo mundo. Já é natural na minha vida. Deus, eu quero ser liberta dessa língua fofoqueira. Por que não falar isso para Deus? Porque Ele sabe o que está lá dentro. Deus, Ele esquadrinha o nosso coração. E Ele sabe exatamente o que tem lá dentro. E é Ele que espera de mim e de você um genuíno arrependimento. Se nós de fato nos arrependermos e nos rendermos diante dEle, Ele é poderoso para nos libertar de qualquer cadeia, de qualquer prisão que está na nossa mente. É só comigo ou com você isso também acontece? Às vezes, a gente sabe o que é bom e o que é mal, não é verdade? E a gente faz planos. Essa semana vai ser maravilhosa. Vou colocar na minha caderneta aqui, na minha agenda, ou essa semana eu vou começar assim, assado, você escreve tudo certinho, da forma que tudo vai correr maravilhosamente bem, você não vai ter problema, não é assim? Só que, no caminho, vem alguns dardos, algumas setas, e vem algumas situações que atrapalham o seu percurso. Acontece comigo ou só com você? E que às vezes, muitas vezes, nos deixa irados, nos deixam chateados, frustrados, e a gente quer abandonar tudo de bom. Quer rasgar a agenda, não funciona mesmo, vou largar para lá. É assim comigo ou é só comigo ou com vocês também? Então, mas por que nós não apresentamos a nossa agenda ao Senhor? Por que nós temos tanta dificuldade de apresentar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos planos ao Senhor, que sonda, que prescruta os nossos corações? Olha o que diz Salmo 139, 1, 2. Vamos ver o que o Salmo 139, 1, 2 nos diz. Salmo, está separado aí. Salmo 139, 139, 1, 2. Salmo 139, 1, 2. Bom, eu vou ler aqui então enquanto você acha aí, tá? Para ganhar tempo. Salmo 139, 1, 2, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha isso. Deus, Ele sabe do seu levantar, do seu deitar. E de longe, Ele conhece os seus pensamentos. Amém? Então nós precisamos entender que nós devemos estar sempre rendidos a Deus, o nosso coração, a nossa mente e os nossos pensamentos, para que a batalha que muitas vezes paira por aqui seja dissipada, caia por terra. Amém? Agora vamos ver qual é o coração de Deus ao nosso respeito. Nós vimos ali, até então, esses textos que eu trouxe, o coração do homem, que é um coração perverso, que é um coração enganoso, que é de lá que flui os assassinatos, a prostituição, o adultério, não é isso? Que o coração do homem tem essa caída para um coração perverso, iníquo. Agora vamos ver qual é o coração de Deus ao nosso respeito. Provérbios 4, 23. Olha o que Provérbios 4, 23 nos diz. Olha lá. Guarda
com toda a diligência o teu coração. Isso é uma ordem de Deus a nós. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora, como que eu guardo meu coração? Como que eu guardo meu coração? É estranho, não é? Você vê de um lado um coração do homem enganoso. E agora fala que do coração do homem procede fontes de vida, da vida. Mas essas fontes da vida, eu e você precisamos entender que essas fontes da vida, elas só vão jorrar em nós se nós guardarmos o nosso coração. A nossa mente, coração e mente a mesma coisa. O texto diz: guarda com toda a diligência o teu coração, pois deles procedem a fonte da vida. Agora, Salmo 45, vamos lá. O que Deus nos orienta a fazer com o nosso coração? Salmo 45. Olha lá. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então Deus, ali está dizendo que muitas são as maravilhas que tens operado, os teus pensamentos para conosco. Os pensamentos de Deus para conosco são grandes. Há um texto na Bíblia que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Porque como esse texto de Salmo está dizendo, muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Então são muitas, que a gente nem imagina. Amém? Agora vamos para Salmo 92:5. Salmo 92:5. São grandes. Quão grandes são, ó Senhor, as tuas obras. Quão profundos são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito grandes. Isaías 55:7, 9. Isaías 55:7, 9. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Nós já lemos esse, pula para o outro. Porque os meus pensamentos, olha isso, que a palavra está dizendo em relação ao pensamento de Deus, em relação a nós. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos dele muito maiores do que os nossos. Amém? E ele continua dizendo em Jeremias 29, 11, 13. Eu é que sei que pensamento tenho de vós. 29, 11, 13. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então olha o que o Senhor diz, verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, mente. Então ele fala, eu é que sei
que eu é que sei de pensamento eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são altos, são largos, são profundos e para nos dar paz, a verdadeira paz. Amém? Então ele fala, então me invocareis, buscar-me-eis e me orareis e me achareis. Quando? Me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Então é isso que Deus, Ele nos ensina a respeito do nosso coração. Agora, então o Pai, Ele nos chama uma atenção. Lá em Atos 22, olha o que Ele nos fala, em Atos 22. Arrependa-te, pois dessa tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha aí, falando de arrependimento. O Senhor está sempre nos chamando ao arrependimento pelas atitudes do nosso coração erradas, pelos procedimentos, as atitudes, os pensamentos errados que se passam na nossa mente. Ele está sempre chamando o seu povo, chamando a humanidade ao arrependimento. Arrependa-te, pois, dessa iniquidade, e ora a Deus e clama a Deus, que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração. Então nós devemos sim nos arrepender e nos afastar dessas coisas, né, que nos afastam também dos nossos irmãos, de comportamentos e atitudes que nos afastam dos nossos irmãos. E olha o que Colossenses nos ensina. Então, agora nós vamos aprender como nós devemos agir. Bom, eu aprendi então o seguinte, que o coração do homem é enganoso, ok? Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo é o que você está vendo aqui. Cada um tem um corpo, que é a morada do espírito. Eu tenho um corpo, vocês estão me vendo aqui como eu sou, eu estou vendo vocês como vocês são, uns de cabelinho lamelado, outros de cabelinho liso, um da pele morena, outro da pele mais clara. Cada um tem o seu corpo, ok? Nós somos um corpo, nós temos uma alma, que é onde vai os nossos sentimentos, choro, dor, alegria, paz, tudo está na nossa alma, esses sentimentos. E nós temos o espírito, que é o espírito humano, que é o espírito do homem, que se relaciona com o espírito de Deus. Amém? E é o espírito é na alma que o nosso pensamento está ali, focado. Então nós aprendemos no início que o homem, ele peca primeiro, é dentro, não é fora. Fora é a resposta do que ele já cometeu lá dentro. Meu marido sempre prega isso aqui. Ele sempre fala, nem tudo, né, como o apóstolo Paulo diz na sua palavra, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então meu marido está sempre pautando isso aqui. Nós temos que ter cuidado com o que está dentro. O que está acontecendo na nossa mente, o que está acontecendo no nosso coração? É um pensamento corrupto? É um pensamento de mentira? É um pensamento de egoísmo? É um pensamento de dúvida? É um pensamento de crítica? Devemos cuidar do nosso pensamento, ok? E nós vimos depois os pensamentos de Deus a nosso respeito. Que os pensamentos de Deus são mais altos do que o nosso, os caminhos dele são mais largos que o nosso, mais profundo que o nosso. E os pensamentos de Deus a meu respeito, a teu respeito, são pensamentos de paz. São pensamentos de vida e de paz. Então, se tiver algum pensamento na minha mente, na sua mente, que não traz paz, vamos tirar isso daí. Vamos tirar isso dessa cachola. Vamos nos arrepender. Vamos apresentar para o Pai. Vamos pedir perdão para o Pai. Nos arrepender genuinamente para que a paz de Cristo possa estar em nossos corações, em nossos pensamentos. Ok? Até aí? Tanto é que ele fala, eu é que sei, de longe eu prescruto os seus pensamentos. E eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês. Pensamento de um futuro
longo de um futuro de vitória e não de destruição. Então é esse o pensamento que Deus tem a meu respeito e ao seu respeito, pensamento de paz e de vida plena. Amém? Agora, como que eu e você vamos colocar esse pensamento em prática? O primeiro nós já vimos. Primeiro ponto, arrependimento. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Arrependimento genuíno é quando você é sincero com Deus. Davi, quando pegou com Betseba, toda a sua casa foi destruída. Até o seu filho, ele tinha todos os seus filhos ao redor da sua mesa. Ele tinha uma família abençoadíssima. Mas quando ele cometeu esse pecado, ele ficou tão cego, tão envolvido no adultério, que ele mandou matar o marido da mulher. E aí ele foi em um abismo e vai puxando outro abismo. E ele foi ficando cego, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Ele perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E Davi só foi definhando. Até que o profeta Samuel chegou até ele, foi fazer uma visita para ele. Mas levou, se não me engano, se eu não estiver errando aqui, se eu estiver errando, eu peço perdão. Mas levou 9 meses para Davi entender que ele estava naquele pecado. Mas quando ele de fato se arrependeu, Betseba já estava grávida, ele já tinha cometido o assassinato do marido de Betseba. E aí quando ele deu por si que ele tinha cometido aquele grande pecado, morreu o filho dele que foi gerado, Deus falou que o filho não ia viver, e toda a sua família virou contra ele, uma família que era abençoada. Toda a família se virou contra ele, a família de Davi virou uma desgraça. O próprio filho mais velho quis matá-lo em guerra. O pecado destrói a vida de um homem, destrói toda a sua geração. Mas quando Davi se arrependeu genuinamente, verdadeiramente, ele rasgou o seu coração, ele abriu o coração para Deus. Senhor, eu pequei, eu sou assassino, eu sou um pervertido. Ele falou, olha quem eu sou. Ele rasgou para Deus quem ele era, ele confessou para Deus o seu pecado, verdadeiramente, genuinamente, e Deus o perdoou e restituiu a sua vida mais à frente. Mas ele teve consequência desse pecado e foi gravíssimo, que foi a destruição da sua família. Então o primeiro passo aqui é o arrependimento. O segundo passo está em Colossenses 3:1-2, eu já estou terminando. Colossenses 3:1-2, que diz, se pois fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. 2. Colossenses 3:1-2. Se pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Primeiro ponto, arrependimento genuíno, verdadeiro, rasgar o coração para Deus, confessar o seu pecado, confessar a sua malícia, confessar o seu erro, falar para Deus quem de fato você é, tirar a máscara, tirar as máscaras, falar para Deus, rasga o coração para Deus, porque de Deus a gente não consegue esconder nada. Nós escondemos do outro, mas de Deus não, como nós vimos aqui. Então, primeiro ponto, arrependimento. Segundo ponto, pensar nas coisas lá de cima. Pensar nas coisas lá do alto. Nas coisas lá de cima, nas coisas lá do alto. Se você quer saber as coisas lá do alto, está aqui nas Escrituras. Leia a Escritura. Leia a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Amém? Filipenses 4:8 diz... Quanto ao mais, irmãos, olha só como que deve ser o nosso pensamento. Olha, eu amo esse texto. Olha só como que deve ser o nosso pensamento. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, ou
se algum louvor existe, nisso pensai. Então nós temos que pensar no que é justo, no que é puro, no que é verdadeiro, no que é amável, no que tem boa fama. Tem boa fama não os cantores desse mundo, não. Boa fama, virtude. Nessas coisas que nós devemos pensar. Então, se você vai tomar uma atitude, se você está em qualquer ambiente que seja, o seu pensamento tem que ser aquele ali, ó. Pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é de boa fama, no que é amável. Tudo isso é que deve ocupar o nosso pensamento. Amém? Ao invés de encaixar Deus em nossas rotinas, vamos criar então, meus irmãos, nossas rotinas diárias em torno do relacionamento com Deus. Porque assim nós vamos conseguir, buscando a sua palavra, como vocês estão hoje buscando, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Assim como vocês estão hoje buscando, ouvindo a palavra de Deus, você está tendo um pensamento puro, um pensamento verdadeiro, porque vocês estão ouvindo as Sagradas Escrituras. Tendo uma vida de oração constante. Você pode orar sem cessar, orar fazendo comida, orar arrumando a casa, orar em todo lugar, em todo tempo, orando sem cessar. Jejuando, celebrando, estando cultuando conosco aqui na igreja. Então, que eu e você possamos sim, olha, regar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus, com oração. Assim nós teremos esse pensamento puro, verdadeiro, honesto, justo, amável e de boa fama. Amém? É nisso que nós devemos pensar, nas coisas lá do alto, nas coisas lá do céu, nas coisas de Deus. E todas as coisas de Deus estão escritas aqui no livro, nas Sagradas Escrituras, para mim e para você. Amém? Amém? Então vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé que agora nós vamos então orar. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? É a primeira vez que veio nos visitar? Levanta a mão. Amém, sejam bem-vindos, cadê os diáconos? Os nossos diáconos vão entregar para vocês aí um cartãozinho, um livro. Eu devia ter feito essa pergunta no início. Vai entregar, mantenha a mão de pé, que eles vão entregar uma lembrancinha para você da nossa igreja, que é um livro maravilhoso para você ler a respeito da vida, que vai edificar a sua vida, tá? E quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, nós somos muito felizes com a presença de vocês aqui. Que o Senhor Jesus continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida de vocês. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer duas orações. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e você vai repetir comigo assim: Senhor Deus, eu aprendi que o meu pensamento deve estar ligado ao seu pensamento. E eu creio que o Senhor Jesus desceu aqui na terra e morreu naquela cruz para me salvar, para me resgatar e para me dar uma vida plena, plenitude de vida e paz. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. E eu abro a porta do meu coração. E eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Entra na minha vida e faça morada. Transforma o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quem fez essa oração pela primeira vez? Nunca fez uma oração semelhante a essa ou como essa aqui na vida. É a primeira vez que orou dessa forma. Levante a mão, por favor. Tem alguém? Alguém levantou a mão. Amém, pode vir aqui. Eu já orei com você essa oração lá dentro. Então tá bom, tá perdoado. Tem mais alguém que nunca
fez uma oração assim, dessa forma, uma oração confessando a Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem mais alguém? Todos então já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém, glória a Deus por isso. Então nós vamos fazer agora uma outra oração. Nós vamos orar por você, pastora Edna. Vou chamar aqui a pastora Edna. Ela vai estar intercedendo por vocês e também pelos pedidos de oração. Aqui nessa taça, nós apresentamos aqui. Você não sabe, você está vindo pela primeira vez, você pode trazer o seu pedido de oração. Às vezes alguém está doente, alguém está enfermo, às vezes não sei o que é, porta de trabalho. Nós toda quarta-feira nós oramos, jejuamos por esses pedidos, porque nós cremos no poder de Deus. Amém? E a pastora Edna vai orar, nós vamos orar juntamente com ela, estender as mãos, orar por você, orar pelos pedidos, porque nós cremos no agir de Deus. Amém? Então nós vamos unir a nossa fé agora em oração em favor desses pedidos. Feche seus olhos, igreja. Feche seus olhos, igreja. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque sua mão sobre a sua cabeça. Se você tem algum problema assim de enfermidade no seu corpo, aí você, em vez de colocar a mão na sua cabeça, você vai colocar a mão no lugar da enfermidade. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, a igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor que está aqui na terra, em nome de Jesus, a palavra do Senhor disse, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, com seus pés e suas mãos estavam amarrados no tronco, acorrentado, mas a sua boca estava livre para adorar o Senhor. Aqui está a igreja do Senhor, Pai, a igreja viva. Se tiver alguém aqui, meu Deus, nessa noite que estava na situação de Paulo e Silas, que tem algo na vida deles que estivesse acorrentado, se tiver algo na vida deles que está trazendo perturbação na família, meu Deus, em nome de Jesus, envia teu anjo aqui agora, Senhor, envia teu exército de anjos com espada de fogo desembainhada, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, tudo aquilo que estiver perturbando a casa de cada um aqui, perturbando a família, os filhos, o trabalho, meu Deus, o casamento, Pai, o Senhor me mostra que tem família aqui que está passando por uma grande luta com a família, está passando por grande luta em casa com filho, com filha. Oh Deus, vai trazendo a luz aquele que tiver oculto, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor vai agora ao encontro, meu Pai, desse jovem e dessa jovem. Meu Deus, vai contra esse pai de família, vai contra essa mãe, Senhor, que já perdeu as esperanças. Ela olha e fala, não tem jeito mais. Mas a palavra do Senhor diz que no teu nome todo demônio cai por terra. No teu nome todo o poder das trevas cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Senhor, meu Pai, que envia teu anjo aqui agora, com todo o poder, para destruir todo o laço do maligno, toda obra de macumba, toda feitiçaria que foi feita para destruir esse casamento, para destruir esse lar, para destruir essa vida sentimental. Meu Deus, esse filho, meu Deus, filho é a alegria do pai, é a esperança do pai, é a alegria da mãe, a esperança da mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que quando Paulo e
abrir a boca e começar a orar, as cadeiras quebradas. Em nome de Jesus, toda cadeia vai ser quebrada agora. Fala assim: toda cadeia vai ser quebrada agora. Toda cadeia, todo poder do mal, toda obra das trevas vai ser quebrada agora. Todo poder do inferno vai ser quebrado. Vai falando, igreja, vai orando. Você tem poder na sua palavra. A palavra de Deus diz que nas nossas palavras tem poder. O Senhor está dando autoridade para você rasgar seu coração agora. Não tenha medo. Não oculta aquilo que está te fazendo mal. Não oculta o que é que está perturbando sua casa. O que é que está perturbando seu casamento? O que é que está perturbando sua mulher? O que é que está perturbando seu marido e seu filho? Em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder sobre essa família. Você não tem poder sobre este lar. Você não tem poder sobre esse jovem e essa jovem. Em nome de Jesus, toda doença das trevas, toda obra de macumba que foi feita na encruzilhada, em nome de Jesus, toda obra de macumba que foi feita com o nome escrito com a foto dessa pessoa, em nome de Jesus, vai falando, igreja, em nome de Jesus, macumba, fala, igreja, em nome de Jesus, doença, em nome de Jesus, doença, sai, vai falando, igreja, em nome de Jesus, doença, sai, fala, minha filha, em nome de Jesus, doença, sai, em nome de Jesus, maldição, sai, em nome de Jesus, todo poder do mal, toda obra de macumba que fez para separar esse casamento, para destruir, que esse poder do mal vai sair agora. Em nome de Jesus, fala com fé, fala assim: Senhor Jesus, eu tenho certeza no que eu vou falar, que o Senhor tem poder para destruir toda macumba, toda feitiçaria, toda inveja, todo engordo. Em nome de Jesus, sai! Fala, em nome de Jesus, tira a mão. Tira a mão. Olha que você vai falar assim: em nome de Jesus, maligno, obra das trevas, fala, doença maligna. Em nome de Jesus, sai. Fala, igreja, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai, demônio. Amém, igreja? Amém, igreja? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, entra nessa casa agora, Senhor. Em nome de Jesus, solta, Senhor, toda essa corrente do inferno, todo esse poder do mal, toda essa obra das trevas que está tormentando a mente dessa senhora. Em nome de Jesus, Satanás, põe a sua bagagem imunda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, receba a vitória de sua vida. Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, apresentamos, Senhor, meu Pai, esses pedidos. E em nome de Jesus nós cremos que as mãos do Senhor, que segurou o corpo do Senhor Jesus ali na cruz, está aqui neste momento, meu Pai. E em nome de Jesus, todo o poder do mal, toda a cadeia das trevas, todo o laço de Satanás, toda a amarração, em nome de Jesus, toda obra de macumba, de feitiçaria, em nome de Jesus, sai! Sai, demônio, da perturbação, sai! Em nome de Jesus, viste bebida, viste droga, viste prostituição. Em nome de Jesus, meu Pai, todo viste pedofilia. Em nome de Jesus, meu Pai, que saia agora. E que esses nomes que esteja escrito aqui, essas fotografias que estejam aqui, seja livre.
Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos dar salva de palmas, Senhor Jesus. Ali no hospital, meu Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso, meu Pai, para arrancar toda doença. Em nome de Jesus, vai em conta daquele jovem, servo do Senhor. Restaura aquela vida. Em nome de Jesus, todo mal que tiver sobre a vida dele, não prevaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda sua mão na forma de receber, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja, sobre a casa desta igreja, sobre a família desta igreja, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus. Vocês passam lá dele, para você, acho que tem uma mochila, ele pode ir lá. E também quem é cadastrado para receber a cesta. Em nome de Jesus.